Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Professor Fran. Agora, aos 5 dias da nossa eleição, a eleição mais importante do período democrático no Brasil. Está chegando a hora de sabermos quem será o presidente, se será o ex-presidente Lula, se será o Jair Messias Bolsonaro. O time do nosso lado, o time progressista, está muito unido. Lembrando que a esquerda não costuma utilizar esse tipo de bots, né? Esses robozinhos que fazem as divulgações. Então, o Bolsonaro sai na vantagem nesse segmento de internet por conta disso. Ele já vem utilizando desde 2018 esses bots que são robôs que espalham notícias para diversas pessoas simultaneamente. Infelizmente, o governo Bolsonaro também tem utilizado isso para transmitir fake news, o que é um resultado drástico aí na eleição, e por isso está tendo essa guerra de que o pessoal chama de, entre aspas, censura, que na verdade não é censura. A maioria ali do que foi bloqueado está de acordo com a legislação eleitoral, que nós temos que levar em conta que não podemos falar o que queremos. Existem leis, existem regras, estão previstas tanto na Constituição Federal, estão previstas também no Código Penal, e relacionada à legislação eleitoral tem uma lei específica que fala sobre esse termo de mentiras também. Depois eu vou localizar essa lei para que num outro encontro possamos falar sobre isso também. Antes de tudo, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. Se vocês gostarem dos conteúdos, dê joinha também, acione o sininho para poder ser notificados. Aqui embaixo tem o sininho, é só acionar lá para poderem receber as notificações dos próximos vídeos da página, dos próximos vídeos do nosso canal. Ressaltando sempre, o nosso canal tem o intuito de levar informações analisadas, apuradas para o público, com base em tudo que tem acontecido, com tudo que tem ocorrido relacionado a fake news. Então é um modo de passarmos, de transmitirmos informações mais apuradas para as pessoas que buscam esse tipo de notícias. Se você se basear em notícias falsas para tomar decisões, suas decisões serão erradas, né? Então, como eu sempre digo, a frase de Hegel: a informação ela gera a ação, a desinformação ela gera a conformação. Os grandes veículos de comunicação, não se enganem, eles passam informações muitas vezes corretas, mas também muitas vezes tendenciosas. Isso quer dizer que é um modo, né, um modo de manipular a opinião pública para um lado ou para o outro. E quando os grandes veículos de comunicação deixam de transmitir algumas informações, eles estão também omitindo informações do público para favorecer um candidato ou outro. E haja visto o que ocorreu ao longo desses 4 anos do governo Bolsonaro, tem muita omissão por parte dos grandes veículos de comunicação, né? É uma coisa que chega a ser revoltante. Vale ressaltar que o Augusto Aras está sentado em mais de 100 pedidos de impeachment. Eu nem sei quanto que está atualmente, mas muitos pedidos de impeachment, que o Augusto Aras simplesmente... Lembrando que o Augusto Aras é o Procurador-Geral da República. Ele é a pessoa responsável por dar sequência a investigações, a solicitações de pedidos de impeachment. O procurador ele exerce um papel fundamental na hora de você ter ali um controle sobre o governo. Quer dizer, o cargo dele é um cargo estratégico, é um cargo que as denúncias que a própria população faz, é o Procurador-Geral da República quem tem que dar sequência. Ele está agindo como sendo um mero funcionário do governo. Isso é lamentável numa democracia, mas não é o único, não se enganem. O FHC também tinha um Procurador-Geral da República, o Fernando Henrique Cardoso. Se vocês não sabem, o nome do Procurador-Geral da República do FHC era Geraldo Brindeiro. Esse Geraldo Brindeiro, pessoal, ele também ficou sentado sobre mais de 200 pedidos de impeachment, de pedidos de investigação ali para o FHC. Então eu vou colocar ou na descrição ou nos comentários essa informação para vocês verem que não se trata de uma notícia
falsa. O Bolsonaro, ele está agindo no tudo ou nada. Por quê? Porque se ele perder as eleições, são muitos os crimes que ele cometeu. Não apenas no período de campanha, nós estamos falando desde o começo do governo. Então, a CPI apurou diversos crimes e não deram sequência porque o Augusto Aras não deu sequência. Lembrando que o crime que o Augusto Aras está cometendo, ele tem uma punição muito branda. Ele se chama crime de prevaricação. Então, os procuradores-geral da República, eles acabam cometendo esse tipo de crime e fica muito tranquilo para eles a pena, muito fácil. Então, essa lei de prevaricação é algo que a nossa sociedade, o brasileiro, todos nós devemos debater e devemos buscar soluções junto, né, o próximo presidente da República, para que não aconteça coisas desse tipo, desse gênero. Enfim, todos nós sabemos que o governo Bolsonaro está diretamente alinhado ao Centrão, né? Então, o governo do Bolsonaro sabia que iria ter pedidos de impeachment, sabia dos crimes que ele estava cometendo. Então, por consequência disso, ele resolveu se alinhar ao Centrão para que pudesse se manter no poder. Então, toda vez que um governo se alinha 100% ao Centrão, saiba que esse dinheiro do orçamento secreto é dinheiro que vai para a compra de deputados, para a compra de senadores e sempre, quase sempre ali ligados ao Centrão. Então eles compram o voto dos deputados, por exemplo, num determinado projeto que seja para derrubar o governo, por exemplo, ou que seja o governo quer fazer uma determinada coisa, eles vão lá e compram o voto desses deputados. No caso do governo Bolsonaro é até pior, porque ele colocou esse orçamento secreto justamente para não ficar claro essa compra de votos descancaradamente, né? Escancaradamente essa compra de votos que ocorreu aí e os pedidos de impeachment não são levados adiante por conta do Procurador-Geral da República, senhor Augusto Aras. Que desserviço Augusto Aras tem feito ao povo brasileiro, né? Então, nós estamos atentos, nós iremos levar informações para o povo brasileiro. Para vocês terem uma ideia, né, eu vou ver se eu consigo passar aqui um vídeo que né, porque o pessoal sempre esquece. Lá em 2018, numa convenção, antes do governo Bolsonaro assumir o poder, o general Heleno, né, é aquele que foi eleito agora, né, como que pode, né, o general Heleno, ele foi eleito mesmo depois de tudo, né, o Augusto Heleno, que ele foi no governo Bolsonaro o chefe de segurança do gabinete institucional, né? Então ele foi eleito agora, né? Então ele está ali com as regalias, ganhou muito dinheiro no governo Bolsonaro, teve, enfim, é uma série para outros debates. Veja o que ele falava, até tinha uma musiquinha, como que ele cantava a musiquinha antes do governo se alinhar ao Centrão, né? Olha a cara de pau dessa gente, é um negócio surreal. Pela primeira vez na minha vida, cantar no microfone alguma coisa que não seja um hino pátrio, né? A musiquinha para começar e terminar a inserção televisiva do Centrão é: se gritar, pega Centrão. Não fica meu irmão. Se gritar, pega Centrão. Não fica meu irmão. Se gritar, pega Centrão. Que cara de pau, né? Então, se gritar, pega Centrão, não fica meu irmão, né? Então, eles estão falando que o Centrão é conhecidamente um grupo, desculpa o barulho, pessoal, é moto passando na rua. O Centrão é um grupo conhecidamente corrupto que tem ali no Congresso. Como falei anteriormente, é um grupo que não presta serviço ao público brasileiro, ele presta serviço a grandes interesses aí, que às vezes estão vinculados a grandes ricos, né, empresário nacional ou internacionais, o que chamamos de oligarquias, né? O Centrão é conhecidamente como um grupo corrupto
E antes da eleição, lá de 2018, eles falavam que não era, né, que não iriam se alinhar ao Centrão. Agora o Centrão praticamente manda no governo, muito mais até do que o presidente da República. E agora, seu Augusto Heleno, o que, que você teria... Por que os grandes veículos de comunicação não enquadram isso? Não passa de um modo mais enfático, né? Não transmite para o povo o que foi esse orçamento secreto, né? Porque o orçamento secreto poderia ser trocado por bolsolão, isso é bolsolão, né? É muito grave e, enfim, é um negócio surreal. Mas não para por aí. Vamos ver o que falava também o Eduardo Bolsonaro lá em 2018 também, antes do governo Bolsonaro ser eleito. Dê uma olhada nisso. É mais difícil do que chegar lá é se manter lá. Eu queria tirar foto, já encaminhou para o final, do rosto de cada um dos senhores aqui, para saber se em 2019, quando o couro comer para valer, se vocês vão se deixar seduzir por discurso do Centrão ou se vão se manter firme e forte Bolsonaro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Você vê que essa gente não tem, né? Essa gente não tem muito escrúpulo, né? Quer dizer, eles na cara dura, eles falam, né? Eles falam o que pensam, eles falam o que não pensam, na verdade, eles conseguem mentir de um modo impressionante. E é o que eu tenho dito, os podres do governo Bolsonaro não chegaram a grande parte da população, porque os grandes veículos de comunicação, eles evitaram, durante esse período todo, falar o nome de Bolsonaro. Estamos falando por exemplo, a Rede Globo, ela evitou as matérias ali que tinham durante a pandemia, sempre citava governo federal e não eram matérias enfáticas, né? Então era aquela coisa que os economistas chamam de risco calculado, né? Então eles não se enganem, a política econômica de Paulo Guedes é a política econômica que a Globo e ali os parceiros da Globo, os parceiros economicamente, me refiro a bancos que fazem propaganda para o veículo, e alguns grandes empresários, enfim, é a política deles, não é a política do povo brasileiro. Então, por conta disso, eles manteram o governo Bolsonaro ali numa linha, né, numa linha que eles mesmos estão sempre acompanhando. Por outro lado, Paulo Guedes faz a entrega das riquezas brasileiras. O que foi a Eletrobras, por exemplo, né, a privatização aí, enfim, o que foi a venda de gasodutos, né? Ninguém discute sobre o preço do gás no Brasil e todo mundo acredita que é um negócio que vem da guerra da Ucrânia com a Rússia, ou que vem, né, do aumento do petróleo, ou que, enfim, já o aumento do petróleo tem a ver com a política interna do governo também, até porque o governo vende, né, as nossas usinas ali, os nossos, aquilo que seria responsável por refinarmos o petróleo aqui no Brasil, né? Então o governo está entregando tudo isso, e é o que eu falo, o Bolsonaro ele tem agido como a figura, né? Como aquela figura de um palhaço mesmo. Ele está puxando assuntos, puxando temas polêmicos ali, mas o que importa mesmo está sendo tomado por trás das cortinas, né? Por trás desse, né, entre aspas, fantochismo, né? Então esse é um governo de destruição. Não engulam que o governo não irá mexer nesse negócio de nesse benefício nosso de aposentadoria e salário mínimo. Não se engane, esse é um projeto ultraliberal, é um projeto de Paulo Guedes que já havia sido solicitado lá anteriormente, eles não conseguiram passar isso durante os 4 anos, mas nada impede que eles possam fazer isso agora, até porque eles elegeram mais senadores, né, de ultradireita, então eles terão assim a condição de desvincular o salário mínimo
desvincular o salário mínimo do índice inflacionário. Lembrando que se tivéssemos vivendo, né, com esse desvinculamento, para vocês terem uma ideia, o salário mínimo estaria por volta de R$ 700. Quem diz isso não sou eu, são alguns economistas, dentre eles você tem ali o Eduardo Oliveira, né, que é o Eduardo Moreira, que é um economista muito renomado em termos de conhecimento mesmo acadêmico, né, ele tem formações e com formações de prestígio mesmo nas melhores universidades. O cálculo que o Eduardo faz, ele leva que o salário mínimo, se não fosse esse vinculamento com a inflação, estaria em média de R$ 700. Vale destacar que o governo Bolsonaro já não vem cumprindo esse vinculamento com a inflação. O salário mínimo hoje estaria por volta de R$ 1.400, né, se ele estivesse seguindo as regras aí inflacionárias. E é tema para um outro assunto, não vou estender muito, mas quando o governo propõe desvincular o salário mínimo, né, e saiu na manchete do G1, saiu na Folha de São Paulo, e ele não negou esse desvinculamento, né, o próprio Paulo Guedes falou, só que ele falou e depois ele falou em aumentar o salário mínimo, mas desvinculando. Não se engane, esse desvinculamento não tem nenhum sentido lógico. Por quê? Porque ele pode dar o aumento sem fazer o desvinculamento. Que nem o Lula fez, por exemplo. O Lula, ele fez esse vinculamento, aplicou certinho, mas ele deu um percentual a mais no aumento do salário mínimo. Isso eu estou falando lá no período que ele foi governo. Então, o que acontece? O governo Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, eles não têm compromisso de falar a verdade. Foi isso que o Bolsonaro falou, o Paulo Guedes também já mencionou isso algumas vezes. Eles não têm compromisso em falar a verdade. Tanto é que uma promessa de campanha em 2018 foi o gás a R$ 35,00, a gasolina a máximo R$ 2,50. Qual foi a justificativa que eles deram para não aumentar? Pandemia, guerra na Ucrânia. E eu já falei inúmeras vezes aqui que a política de preços da Petrobras, elas foram alteradas ali no governo Temer. Então houve ali a dolarização, né, a paridade com preços internacionais, e essa paridade com preços internacionais não tinha antes. E o Brasil estava caminhando para ser autossuficiente também, tanto na produção de petróleo quanto de derivados. O governo Bolsonaro prestando serviços para as grandes oligarquias, prestando serviços para esses grandes empresários que agora estão ganhando muita grana, né, com o petróleo, por exemplo, com o petróleo alto e esses investimentos aí. Enfim, é tema para um outro assunto, mas vamos continuar firme. Faltam 5 dias, vamos ganhar essas eleições, vamos trocar o Procurador-Geral da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai trocar em caso de vitória, e aí ficará muito fácil desvendar todos os crimes cometidos por esse governo Jair Messias, falso profeta Bolsonaro. Então, até amanhã para mais um vídeo, já está muito tempo aqui, né? A proposta era para ser um pouco menor, mas é que é muito absurdo e realmente às vezes, se for para falarmos tudo, não cabe nesse tempo, nesse espaço de tempo. Então, até amanhã, curtam, compartilhem, comentem e compartilhem com as pessoas, acionem o sininho para serem notificados dos próximos vídeos. Até mais.